Oi, gente, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula sobre o estudo dos gases. Vamos começar essa aula falando sobre a hipótese ou lei de Avogadro. A principal consequência da hipótese de Avogadro para a gente é que qualquer gás, independente de sua composição, nas mesmas condições, ele vai ocupar sempre o mesmo volume, tá? Sabendo disso, a gente pode afirmar o seguinte: qualquer gás nas CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão, ou seja, 0 graus Celsius, que corresponde a 273 Kelvin, e 1 atm. Um mol de qualquer gás nessas condições vai ocupar 22,4 litros. Tá? Tem que ficar claro para a gente que isso independe da composição dele. Basta eu ter um mol, eu tenho esse volume. Então, chama-se aqui de volume molar. Ok? Agora, caso eu não esteja na CNTP, eu vou precisar usar essa equação. Com essa equação, eu consigo determinar qual é o volume ocupado por um determinado gás em uma determinada condição. Tá? E o que eu tenho em cada coisa aqui? O P é a pressão, o V é o volume, o N é o número de mols. Lembrando que o número de mols ele é a massa dividido pela massa molar da substância. O R é a constante dos gases. Esse valor vai depender das unidades que eu tenha, tá? E o T, que é a temperatura. E uma coisa muito importante é essa temperatura sempre em Kelvin, tá? Eu não posso usar em Celsius. Então, vamos fazer agora dois exemplos para a gente ver isso aqui na prática, tá? Então, esse nosso primeiro exemplo diz o seguinte: qual é o volume ocupado por 3,2 gramas de dióxido de enxofre, SO2, nas CNTP? Então, primeira dica, como eu estou falando em massa, eu vou precisar achar a massa molar dele, tá? A massa molar do SO2 vai ser o seguinte: eu vou pegar primeiro o número de vezes que cada elemento aparece e multiplicar pela massa desse elemento. Então, o enxofre, por exemplo, ele aparece uma vez e a massa dele é 32. 1 vezes 32, 32. Agora, indo para o oxigênio. No caso do oxigênio, eu tenho ele aparecendo duas vezes na molécula e a massa dele é 16. 2 vezes 16, eu tenho 32 também. Depois que eu fiz isso para todo mundo, eu vou somar as massas. Então, eu tenho 32 mais 32, 64 gramas por mol. Tá? Lembrando que isso aqui é a massa molar. O que significa eu dizer que isso é a massa molar? É a massa de 1 mol, tá bom? Ou seja, eu sei que 1 mol de SO2 ele vai ter uma massa de 64 gramas. Mas como ele é um gás na CNTP, eu também posso afirmar que esse 1 mol ele ocupa 22,4 litros. Por quê? Porque eu tenho aqui um gás na CNTP, tá bom? Sempre qualquer gás CNTP, o mol dele vai valer 22,4 litros. Seguindo então, o valor que eu tenho aqui, ele está em gramas, então eu vou colocar grama embaixo de grama. Seguindo, agora eu quero descobrir o volume. Então, o meu X vai ficar embaixo do volume. Pronto, já estou com minha regra de 3 montada. Agora, uma dica para a gente conseguir fazer isso aqui de uma forma mais fácil. Olha, nós vamos procurar uma relação, ou seja, uma proporção que eu possa ter entre esses dois números. Se eu quero sair de 64 e eu quero chegar em 3,2. Repare, eu vou fazer bem passo a passo. Para eu sair de 64 e chegar em 3,2, eu posso primeiro dividir por 2. Porque se eu divido por 2, esse 64 vira 32. Para eu poder andar uma casa com a vírgula para cá para virar 3,2, eu posso dividir por 10 também. Ou seja, 64 eu dividi por 2, virou 32, eu dividi por 10, 3,2. Ou seja, desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou dividir primeiro por 2, ou seja, vou ter 11,2. E depois eu divido por 10, ou seja, 1,12 litros. Só andei uma casa com a vírgula, ok? Então, repare que a conta ficou bem simples. Caso eu quisesse, eu já poderia direto dividir por 20 desse lado e desse lado também, ou eu poderia multiplicar cruzado. Então, 1,12 litros de SO2 nas CNTP. Agora, vamos para o segundo exemplo, em que eu tenho gás fora da CNTP. Determine o volume ocupado por 3 gramas de etano, que é o C2H6, a 2 atm,
e 27 graus Celsius. Tá? Ele me deu aqui as massas molares e me deu a constante dos gases igual a 0,082. Então, mais uma vez, reparem que eu tenho aqui a massa que eu quero descobrir. Se eu estou falando em massa na questão, eu preciso achar a massa molar, ok? Começando achando essa massa molar, então. Massa molar do C2H6. Vou multiplicar o número de vezes que o meu elemento aparece pela massa dele. Então, primeiro, para o carbono, eu tenho 2 vezes 12, já que a massa do carbono é 12 e ele aparece 2 vezes. Isso dá 24. Agora, para o hidrogênio. No caso do hidrogênio, eu tenho ele aparecendo 6 vezes e a massa dele é 1. Então, 6 vezes 1, 6. Somando isso aqui, eu tenho 30 gramas por mol. Tudo bem, gente? Então, vamos agora aplicar isso aqui na nossa fórmula. Como estou fora da CNTP, a gente vai ter que usar a equação que eu passei para vocês. PV é igual a N vezes R vezes T. Então, eu tenho aqui o P, que é a pressão. A pressão que ele me deu foram 2 atms. Eu tenho um volume. Esse volume é o que eu quero descobrir. N é o número de mols. O número de mols, eu já sei que ele significa o seguinte. Eu posso reescrevê-lo como massa dividido pela massa molar. Ou seja, a minha massa, 3 gramas, dividido pela massa molar, que é 30, vezes o R, que é a constante dos gases, ou seja, 0,082, vezes a temperatura em Kelvin, ou seja, 27 mais 273, tá? Lembrando que passar de Celsius para Kelvin, eu só preciso somar 273. Então, para a gente poder seguir aqui na conta, eu tenho que o meu volume, 2 vezes o meu volume, vai ser 3 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 30, não é isso? Vou cortar esse com esse, sobrou aqui 10. Então, como que a gente ficou? Meu V vai ser igual a 3 vezes 10, que dá 30, vezes 0,082. Isso aqui vai dar 2,46. Agora, aquele 2 que estava multiplicando, passou para cá dividindo. Então, o meu volume ele vai ser 1,23 litros. Ok? Agora, vamos para a próxima parte. Vamos começar a falar de misturas gasosas. E quando falamos de misturas gasosas, nós temos algumas grandezas que serão muito importantes para a gente. Vamos começar falando sobre fração molar. A fração molar, ela diz para a gente qual é a proporção em número de mols que eu tenho de um determinado gás dentro do total. Como que eu faço para determiná-lo? Eu vou pegar o número de mols que eu tenho de um determinado gás e eu vou dividir pelo número de mols total, ok? Lembrando que sempre eu tenho a soma das frações molares igual a 1. E a soma de todos os números de mols de cada gás tem que dar o número de mols total. Agora falando em pressão parcial. A pressão parcial ela diz para mim, da pressão total, quanto é a pressão exercida por um determinado gás. E como eu posso fazer para poder determiná-lo? Eu vou pegar a pressão parcial de um gás, ela vai ser a minha pressão total vezes a minha fração molar, ok? E como eu faço para determinar minha pressão total? Ela é a soma de todas as pressões parciais que eu tenho, ok? Além da pressão parcial, eu tenho o volume parcial. O volume parcial vai dizer para mim, daquele total de volume que eu tenho de mistura gasosa, qual é o volume de cada gás que compõe essa mistura. Como eu posso fazer para determiná-lo? O meu volume parcial ele vai ser o volume total vezes a fração molar desse gás, tá bom? E mais uma vez, o meu volume total ele vai ser a soma de todos os volumes parciais de cada gás que eu tenho. Então, reunindo todas aquelas grandezas que eu falei com vocês, eu chego a essa igualdade aqui. Ou seja, a minha fração molar ela vai ser igual ao número de mols de um determinado gás dividido pelo número de mols total da minha mistura gasosa, que vai ser igual à pressão parcial desse gás dividido pela pressão total do meu sistema, que vai ser igual ao volume parcial do meu gás dividido pelo volume total. E caso eu já conheça a proporção
em porcentagem de volume, eu posso usar também ele dentro dessa relação, tá? Tudo isso aqui vai ser igual a porcentagem de volume dividido por 100%, tá? E eu tenho aqui também a equação das misturas gasosas. Basicamente, ela serve para o seguinte: eu consigo usar essa equação para conseguir determinar qual será a minha condição depois que eu fizer a mistura de alguns gases, tá? Como é que a gente chegou nessa equação? Eu sei que eu peguei aquela fórmula do PV-NRT, eu trabalhei ela de forma que igualasse todo mundo a N, tá? E eu sei que a soma dos números de mols tem que ser igual ao número de mols total. Então, substituindo no lugar dos N's esse termo aqui, e lembrando que R ele é uma constante, eu chego nessa equação, tá bom? Então, vamos agora colocar essas relações que nós estudamos na prática. Então, gente, o primeiro exemplo diz para a gente o seguinte: uma mistura gasosa formada por gás carbônico, gás de nitrogênio e monóxido de carbono ocupa um volume de 10 litros e apresenta seus componentes com as respectivas pressões parciais 0,2, 0,4 e 0,3 atm. Calcule os volumes parciais para os componentes. Então, vamos começar colocando aqui os valores que eu já tenho, tá? Eu tenho que a pressão parcial do CO2 ela vai ser igual a 0,2 atm. A pressão parcial do N2 ela vai ser igual a 0,4 atm. E eu sei também que a pressão parcial do CO, do monóxido de carbono, vai ser igual também a 0,3, não é isso? Então, primeira coisa, eu sei que se eu somar todas essas pressões parciais, eu chego na minha pressão total. Ou seja, 0,2 mais 0,4, eu tenho 0,6. Mais 0,3, a minha pressão total ela é de 0,9 atm. Sabendo disso, a gente consegue usar aquela relação que a gente falou agora há pouco. Essa relação falava para a gente que a fração molar de um gás é igual ao número de mols dele dividido pelo número de mols total, que vai ser igual ao volume parcial desse gás dividido pelo volume total, que é igual à pressão parcial desse gás dividido pela pressão total. Ou seja, como eu já tenho os valores de pressão e volume, eu posso usar essa relação aqui para a gente conseguir descobrir. Vou começar então pelo CO2. Eu já sei, eu quero descobrir qual é o volume dele, ou seja, qual é o volume parcial do CO2. Eu sei que o volume total que eu tenho, a questão já falou para mim, é de 10 litros. E a minha pressão parcial para o CO2 é de 0,2. A pressão total, a gente achou que é 0,9. Ou seja, eu tenho aqui que o meu volume parcial de CO2 ele vai ser igual a 10 vezes 0,2 vai dar 2. Dividido por 0,9, eu vou ter aqui um valor aproximado de 2,2 litros. Então, gente, para fazer do N2, eu usei a mesma relação que eu usei lá em cima para o CO2. Meu volume parcial do N2 dividido pelo volume total igual à pressão parcial do N2 dividido pela pressão total. Fiz as substituições aqui e eu posso multiplicar cruzado. Mas caso eu não queira fazer essa conta toda, eu posso prestar atenção no seguinte. Reparem que a pressão parcial do N2 ela é o dobro da pressão parcial do CO2. Então eu posso afirmar que o volume parcial do N2 também tem que ser o dobro do volume parcial do CO2. Como aqui era 2,2, o dobro é 4,4 litros. Então, gente, aqui para o monóxido de carbono, eu não preciso fazer tudo isso. Eu já sei que o meu volume total ele é igual à soma dos volumes parciais. O volume parcial do CO2 era 2,2, o volume parcial do N2 era 4,4 e o volume parcial do CO2 eu quero descobrir. A soma disso tudo tem que dar 10 litros. Ou seja, eu tenho aqui a soma dos dois, 6,6 menos 10, o volume parcial do CO2 é 3,4 litros. Vamos agora para o segundo exemplo. Dois recipientes A e B contêm respectivamente O2 e N2 a 25 graus Celsius e são ligados por uma válvula. O recipiente A contém 1,5 litros de O2 a 0,5 atm.
O recipiente B contém 0,5 litros de N2 a 1 atm. Abrindo-se a válvula, os dois gases se misturam. Supondo que a temperatura do conjunto não tenha se alterado, pergunta-se, em relação à mistura final, letra A, qual é a pressão total? Então, gente, nesse exercício eu tenho as condições iniciais de dois gases e eu quero descobrir qual será a condição da mistura dos dois gases. Nesse caso, a gente vai usar a equação das misturas dos gases. A equação geral dos gases é essa aqui, P1V1 sobre T1 mais P2 vezes V2 sobre T2 vai ser igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. O exercício falou para mim que a minha temperatura permaneceu constante o tempo todo. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, cortar a temperatura, uma vez que ela não variou, tá bom? Ela é constante. Vamos seguir aqui, então. No meu primeiro gás, eu tinha uma pressão de 0,5 atm e eu tinha um volume de 1,5 litros. No meu segundo gás, a pressão era de 1 atm e o meu volume ele era de 0,5 litros, ok? Isso aqui vai ter que ser igual à pressão final que eu quero descobrir e o meu volume final ele é a soma dos dois volumes. 1,5 mais 0,5, meu volume final ele é 2. Pessoal, eu coloquei aqui os valores para poder facilitar, tá, o nosso entendimento. Seguindo aqui a nossa conta. 0,5 vezes 1,5 tem que ir 0,75. Mais 1 vezes 0,5, 0,5. Isso aqui vai ter que ser igual a 2 vezes P, ok? Então, esse 2 que estava aqui multiplicando, ele passa para cá dividindo. Eu tenho agora que a minha pressão final, ela vai ser 0,75 mais 0,5, que dá 1,25. Tudo isso dividido por 2. Então, a minha pressão final ela vai ser igual a 0,625 atm. Ok? Vamos então agora para o exemplo B. Então, a letra B, que a gente diz quais são as pressões parciais de cada um desses gases. Lembrando que ele quer saber as pressões parciais agora no meu sistema final, ok? Então, nós vamos usar a mesma relação que nós usamos lá no exemplo 1. Por exemplo, para o oxigênio primeiro, tá? Eu sei que o volume parcial do O2 dividido pelo volume total, ele vai ter que ser igual à pressão parcial do O2 dividido pela pressão total. Seguindo aqui, gente. O meu volume parcial do O2, ele é de 1,5 litros. Dividido pelo meu volume total, que é de 2 litros. Tá? Lembrando que o volume total era a soma dos dois volumes. Igual à pressão parcial do O2 que eu quero descobrir, dividido pela pressão total. A pressão total, nesse sistema da mistura, é 0,625. Multiplicando cruzado aqui, eu tenho que a pressão parcial do O2 ela vai ser igual a 1,5 vezes 0,625 dividido por 2. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,47 atms. Tudo bem? Sabendo aqui a pressão parcial do O2, eu já consigo descobrir agora a pressão parcial do N2 com mais facilidade. Por quê? Eu sei que a soma das pressões parciais tem que dar a pressão total. Ou seja, a pressão parcial do N2 mais a pressão parcial do O2, que vale 0,47, tem que ser igual a 0,625, que é a minha pressão total. Ou seja, a pressão parcial do N2 vai ser igual a 0,625 menos 0,47, ou seja, 0,155 atm. Conforme nós já falamos, quando tem uma mistura gasosa de gases ideais que não reagem entre si, esses gases se comportam como se fosse apenas um gás, tá? Então eu posso descobrir qual é a massa molar dessa mistura de gases, tá? Já que ele se comporta como se fosse apenas um gás, qual seria a massa molar desse gás? A gente tem duas formas de calcular essa massa molar aparente. A primeira é a gente fazer a massa total dos gases dividido pelo número total de mols de gás, tá?
Ou outra forma é a gente fazer uma média ponderada das massas molares. Eu botei aqui como porcentagem, tá? Mas pode ser como fração molar também. O que eu vou fazer? Vou pegar a massa molar de um gás, vou multiplicar pela porcentagem dele, mais a massa molar do outro gás, vezes a porcentagem dele e assim por diante, tá? Tudo isso dividido por 100. E agora, para terminar, nós vamos falar da densidade dos gases. Então, vamos começar falando da densidade absoluta. A densidade absoluta é a razão entre a massa e o volume de um gás, tá? Outra forma de eu calcular essa densidade absoluta é aplicando nessa fórmula, tá? A densidade ela é a pressão vezes a massa molar do gás, dividido pela constante dos gases, vezes a temperatura, tá bom? E eu tenho também a densidade relativa. Ela vai dizer para mim qual é a proporção entre as densidades de dois sistemas gasosos, tá bom? Eu posso calcular como a divisão da densidade deles ou também como a razão, como a divisão das duas massas molares. Então, esse exemplo diz o seguinte: considere dois sistemas gasosos, ambos a um ATM 27 graus Celsius, e responda aos itens abaixo. No sistema 1, eu tenho o ar. Tá? A gente está considerando que o ar é feito por 80% de N2 e 20% de oxigênio. Isso aqui não é a composição real, está usando isso aqui só para facilitar as nossas contas. Tá? E o sistema 2, que é composto apenas por gás carbônico, CO2. Tá? Então, na letra A, ele quer que a gente determine qual é a densidade do CO2 no sistema 2. Com os valores que a gente tem, a gente pode usar essa fórmula aqui. A densidade ela vai ser a pressão vezes a massa molar dividido pela constante dos gases vezes a temperatura em Kelvin, ok? Ou seja, a pressão que eu tenho nesse sistema é 1, a massa molar do CO2 é 44, o R é a constante dos gases, ou seja, 0,082, e a temperatura eu vou usar em Kelvin. Como eram 27 graus Celsius, vão passar para 300 Kelvin, ok? Então, a minha densidade ela vai ser igual a 44 dividido por 24,6. Então, tem um valor aproximado de 1,7 gramas por litro. Tá bom? Agora, na letra B, ele quer que eu determine qual é a massa molar aparente do ar. Então, a minha massa molar aparente, ela vai ser, primeiro, eu tenho uma composição de 80% de N2 e 20% de O2. Então, vou pegar a massa molar do N2, que é 28 gramas por mol, e vou multiplicar pela porcentagem dele, que é 80%. Mas, agora para o O2, a massa molar dele é 32, vezes a porcentagem dele, que é 20%. Tudo isso dividido por 100. Resolvendo essa conta aqui, eu tenho um valor aproximado de 28,8 gramas por mol. Então, para a gente terminar aqui agora na letra C, ele quer a densidade relativa do CO2 em relação ao ar. Eu vou representar a densidade relativa pela letra grega delta minúsculo, tá? Tá parecendo um 8, mas é um delta minúsculo, que vai ser igual a massa molar do CO2 dividido pela massa molar dividido pela massa molar do ar que eu encontrei agora há pouco. Ou seja, a minha densidade relativa ela vai ser igual a 44, que é a massa molar do CO2, dividido pela massa relativa que eu achei para o ar, que é 28,8. Então, 44 dividido por 28,8, eu vou ter um valor aproximado de 1,5, tá? Esse valor ele é dimensional, ou seja, não tem unidade, tá? E basicamente o que ele diz para a gente é o seguinte: a densidade do CO2 ela é 1,5 vezes a densidade do ar, nesse caso aqui que a gente fez. Então, com esse exercício, nós terminamos essa parte de gases. Bom estudo para vocês!